Salve, salve, gente do bem, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Boniek por aqui, estou muito feliz por receber vocês nessa web aula e compartilhar conhecimento com vocês e espero que vocês comentem embaixo e assim a gente possa fazer essa troca, essa interação e eu também poder aprender com vocês. Hoje eu vim perguntar para vocês como é que vocês percebem o mundo. Na filosofia, nós iríamos perguntar qual é a sua cosmovisão do mundo, né? Mas de forma muito prática, né? Como é que você percebe o mundo? Ah, isso determina muito como é a nossa conduta na vida, né? O modo como a gente percebe o mundo, as coisas, as pessoas, os fatos, episódios da vida, né? Talvez você não saiba, mas se não todos, a maioria dos pensamentos que você tem, que você pensa são seus, não são. Exatamente. É cruel, mas é verdade. A maioria dos pensamentos que você tem são pensamentos que outras pessoas tiveram e estruturaram, elaboraram, colocaram num papel ou gravaram e chegaram até os dias de hoje e você acabou consumindo. Aí talvez você diga, mas Boni, eu não li nenhum livro, eu não assisti nenhuma aula, eu não fiz nenhum curso, como é que esse pensamento não é meu? É que esses pensamentos são passados de geração em geração e talvez você não recebeu ele na academia, não foi para uma universidade, para uma faculdade para receber ele, mas isso ficou tão enraizado na sociedade, sabe? Foi tão aculturado, de modo que até na porta do botequim você acaba recebendo ele e você comprou ele como ideia sua, como verdade para a vida. É isso que a sociologia diz que o homem é produto do meio. Então o meio que você vive acaba te influenciando, certo? E tem uma teoria que tem influenciado muito a nossa sociedade pós-moderna de hoje, que é a teoria crítica. Talvez você nunca ouviu falar sobre a teoria crítica, mas você está carregado de pensamentos da teoria crítica. De forma muito chula, muito básica, sem pretensão nenhuma de esgotar o tema, mas só para a gente ter uma breve compreensão, a teoria crítica, que é uma ferramenta, um braço, uma ideia da escola de Frankfurt, que vai ser uma web ou aula que nós vamos fazer específica para isso, para você entender melhor, ela diz que nada é como parece, nada está posto como um axioma, como uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Então as pessoas estão relativizando absolutamente tudo. Então já não existe mais verdade. Existe meias verdades, não é? Então, assim, o casamento era antigamente o que nós dizíamos? Até que a morte o separe. Hoje não é assim, está relativo. A gente casa. Se der, vive. Se não der, separa. Antigamente, pai, né, o que os pais diziam, a gente obedecia porque os nossos pais a gente tinha que dar honra, precisava ter respeito a pai e mãe. Hoje não é bem assim não, não é assim não. Nem tudo que meu pai fala eu obedeço, eu tenho o direito de pensar diferente do meu pai. Então assim, eu para cá, meu pai para lá, eu vou até onde eu quero. Então tá relativo. A gente relativiza. Antigamente, o homem era o provedor da casa, a mulher era aquela que fazia toda a administração doméstica e eles tinham papéis diferentes. E mesmo quando a mulher fazia jornada dupla, trabalhando fora de casa e dentro de casa, mesmo assim existiam os papéis predefinidos. Já não tem. O homem faz papel da mulher, a mulher faz papel do homem, porque tudo hoje está relativo. Então, assim, essas relativizações gerou na nossa sociedade um monte de incongruência e de instabilidade. A gente está vivendo uma sociedade muito instável por conta disso e gera nos consultórios de terapeutas e dos psicólogos duas perguntas que eu não ouso querer responder aqui, que eu acho que ninguém tem essa capacidade do mundo de responder, mas eu gostaria de te dar um auxílio, uma ferramenta para que você pudesse começar a tentar responder essas perguntas. Que a primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? Não é? Sabe quem é você? Essa é a primeira pergunta. Muita gente está perdida na vida sem saber quem é. As pessoas dizem, eu sou cristão, mas não sabem o que é ser um cristão. As pessoas dizem, eu sou uma mulher, mas não sabem o que é ser mulher. Sou um homem, mas o que é ser homem? As pessoas dizem, sei lá, eu sou uma pessoa amiga. O que é ser amigo? As pessoas estão sem conseguir fazer definições de qual é o seu papel na vida.
E essa é a segunda pergunta. Qual é o seu papel na vida? Você veio a essa vida para quê? Qual é a função da sua existência, da sua vida? Para que você existe? E as pessoas vão caminhando todos os dias sem saber para que rumo ir, porque há uma cena no filme Alice no País das Maravilhas e também no livro, que é muito interessante. Ela chega e há dois caminhos e tem um pássaro, se não me engano, um urubu, em cima de uma placa. Aí ela pergunta o seguinte: para onde esse caminho vai dar? Aí ele pergunta: para onde você quer ir? Aí ela fala: não sei. Ele diz: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Tudo está relativo. E as pessoas andam assim, sem eira, sem beira, perdidas na vida, perdidas no casamento, na vida profissional, sem objetivo, sem meta, sem saber aonde quer chegar. E eu quero te ajudar nessa aula de hoje. Então, a primeira máxima que eu gostaria de te dar hoje é o seguinte: a vida não é relativa. A vida é feita de duas coisas básicas, que é ordem e caos. Ordem e caos. Ordem e caos. Boni, não existe uma terceira coisa, não. A vida é feita de ordem e caos. E antes que nós estabeleçamos um entendimento da ordem e do caos na materialização, na concretude da vida, de modo prático, palpável, de modo tangível, a gente precisa entender que a ordem e o caos se dá na compreensão e no entendimento da leitura que a gente tem da vida e das coisas que vai acontecendo na vida, porque as coisas só existem se primeiro existir aqui. Ora, se você vê um objeto dentro da sua casa e você não souber o que ele é, você não pode nominá-lo e usá-lo. Por exemplo, por que você sabe que o objeto que existe na sua casa, uma cadeira, é uma cadeira? Porque primeiro houve uma compreensão, um entendimento, uma concepção, uma aceitação de que é um objeto para uso doméstico, que você se assenta, que você faz sua refeição, que você descansa, porque primeiro se é entendido aqui. As coisas, antes de virem para esse mundo real, prático, ele primeiro precisa ser concebido no mundo das ideias. E as ideias, no mundo das ideias, você precisa conceber ou o caos que existe dentro de você, ou na sociedade, ou no outro, ou a ordem que existe dentro de você, ou no outro, ou na sociedade. Fazendo essa compreensão, a gente começa a discernir em que situação está a nossa vida para a gente poder tomar as nossas decisões. Se é caos ou se é ordem. Eu vou definir um pouco mais sobre caos e ordem, mas com esse pré-entendimento que a gente acabou de ter dessa máxima, para a gente entender que a vida é caos e ordem, então eu preciso fazer uma segunda afirmação e eu retomo caos e ordem daqui a pouco. A segunda afirmação é o seguinte: a vida sendo caos e ordem, você precisa aprender a definir que a vida, segunda afirmação, é uma bivalência. Sendo bivalente, do que eu estou falando? A vida sendo bivalente, ela é feita de verdade ou de mentira. Ela é feita de bem ou ela é feita de mal. Ela é feita do legal ou ela é feita do ilegal. Ela é feita de coisa alta ou de coisa baixa. Do macho ou da fêmea. Ela é feita sei lá, das coisas boas, de coisas más. Bivalente. Boni, não tem o terceiro T? Não tem o terceiro T. Essas são as duas variantes que você precisa compreender da vida. E quando você assim o faz, essa compreensão te chama para uma coisa chamada maturidade. Quer ser homem de verdade? Quer ser mulher de verdade? Olhe para os fatos que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor, e defina: isso é certo. Não, 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 isso é errado. Ó, isso me faz bem. Não, 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 isso me faz mal. Ó, isso é verdade. Não, isso é mentira. Quando você tiver essa maturidade, quando você tiver essa destreza, não é? Essa propriedade de aceitar a vida como ela é, as coisas, as pessoas, a compreensão da vida com essa bivalência, com essa ousadia determinar se isso é certo ou isso é errado, dentro de você vai criar uma coisa chamada valores. E os valores
Os valores são aquilo que determina a sua vida. Ninguém vai ou deixa de ir, ou procrastina, ou é omisso. Ninguém vacila ou acerta se não tiver os valores que o empurram para tal fim. São os valores que determinam quem você é na vida. São os valores que determinam o que você faz na vida. São os valores que determinam o que você deseja ser na vida. São os valores que determinam o que você deve ou não aceitar na vida. Os valores fazem o norte para que você possa caminhar. Os valores fazem as margens que você fala, aqui eu não posso exceder, daqui eu não posso passar, eu tenho que estar mais alinhado com o lado de cá, eu tenho que estar mais afastado do lado de lá, porque eu conheço as bivalências da vida, eu sei que isso é certo, que isso é errado, que isso é bom, que isso é mal, que isso pode, que isso não pode. Isso são as bivalências. Agora, deixa eu te chamar para um segundo passo sobre as bivalências e fazer a terceira afirmação. As bivalências são duais. Toda vida que a gente conhece, para a gente conhecer as bivalências, a gente tem que entender que elas são duais. Então, para você saber que uma coisa é mentira, você precisa conhecer antes a verdade. Para você saber que uma coisa é má, você precisa conhecer o bem. Para você saber que uma coisa é ilegal, você precisa conhecer primeiro a legalidade. Sem um parâmetro anterior, sem um conhecimento do oposto, você não pode dizer que isso é luz se você não conheceu as trevas e vice-versa. Essa dualidade, essa codependência, essa coexistência não existe no outro ou em algum lugar, existe dentro de você. E é assim que a gente vive a vida e encara todas as ambiências da vida com essa correlação de existência entre certo e errado, bem e mal existindo dentro de cada um de nós. Essa dualidade é representada na cultura oriental pelo Yin Yang Yang, uma coisa assim. Que é uma roda e dentro dessa roda ela é metade branca e metade preta. E dentro da metade branca tem um ponto preto e dentro da metade preta tem um ponto branco, dizendo que existe essa correlação e essa codependência. E isso eu estou dizendo nesse plano físico, nessa terceira dimensão em que nós existimos. Todas as coisas elas precisam ser duais. Para uma existir, necessariamente a outra precisa existir também. Se Adão e Eva, por exemplo, nunca tivessem comido do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, eles jamais teriam conhecido o mal, mas também jamais teriam conhecido o bem. Porque não pode se chamar uma coisa de bem se você não conhece o mal. Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma coisa chamada consciência. A partir do momento que Adão e Eva comeu do fruto que não podia comer, e seus olhos foram abertos e conheceram o mal, entenderam que o que eles estavam praticando antes poderiam ser chamados de bem, e aquilo que eles acabaram de fazer era mal. Agora eles tinham uma consciência. E a partir da consciência, eles passaram a ter uma autoconsciência de que, ou a autopercepção, eu acabei de errar. Cara, quando você entende essa dualidade da vida, e você vai aprender a ter consciência na vida, na sociedade, no seio da sua família, no seu casamento, você passa a ser um ser consciente e dentro disso você passa a ter a autoconsciência se que você pode errar ou que você pode acertar. Adão e Eva, por não ter consciência, não tinham livre-arbítrio de acertar ou de errar. Porque eles não tinham conceito de certo e errado, de bom, de mal, não tinham conceito de nada. Você tem. Por ter esse conceito, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe acertar ou você escolhe errar. Então, nós falamos sobre bivalências. Depois das bivalências, entendemos que essas bivalências têm uma codependência neste mundo. E agora que a gente acabou de entender sobre essas codependências nas bivalências, na dualidade, perdão, eu quero retomar o conceito de caos e ordem para a gente acabar aqui. A vida é feita de caos e ordem. Quando eu falo caos, eu falo da única, eu disse única, matéria-prima para Deus criar alguma coisa. Legal isso, né? A única matéria-prima que Deus tem para criar alguma coisa é através do caos. Porque depois que a ordem está estabelecida, nada mais é criado.
apenas evolui, apenas cresce. É apenas uma condição natural, uma condição humana, uma condição física, não tem nenhum tipo de intervenção divina. O que é que de Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era um caos. A partir dessa matéria-prima, o caos, Deus criou o céu, Deus criou a lua, as estrelas, o sol, Deus criou o mar, os peixes, os animais, o verde, a fauna, a flora, o homem, e no sétimo dia descansou. Sem essa matéria-prima, o caos, Deus não criaria absolutamente nada. E a partir do momento que tudo isso estava criado, a ordem se estabeleceu e se evoluiu. Então, de certo modo, que Charles Darwin, através do darwinismo, falando sobre a evolução das espécies, ele não estava excluindo o papel de Deus na criação do mundo. Porque uma coisa é você explicar a evolução a partir da ordem já estabelecida. Outra coisa é você explicar a criação a partir do nada. Até porque a própria ciência diz, se não me engano, por Lavoisier, que disse que do nada nada vem. Mas, para quem tem uma mínima consciência, sabe que do nada, do caos, a única coisa que pode acontecer é um milagre. Ou seja, uma possibilidade que poderia ou não existir passa a viajar por dimensões sobrenaturais e chega na nossa dimensão e se materializa. Quer um exemplo bem bacana disso? Eu, você, nós, éramos uma possibilidade. Nós poderíamos existir ou não existir. No saquinho do nosso pai tinha milhões de iguais a mim e a você. Nós éramos apenas uma possibilidade, sem alma, sem espírito, sem consciência, sem absolutamente nada. E Deus um dia entendeu e disse assim, rapaz, eu vou tornar você, possibilidade, uma realidade. E aí ele encontrou um portal, que é o ventre da minha mãe, o ventre da sua mãe, e materializou essa possibilidade numa existência. E aqui eu estou vivo conversando com você e você está vivo me ouvindo. Isso é milagre. Era o caos, a não existência de absolutamente nada passou a existir e a ter vida. E agora que tudo está em ordem, esse corpinho humano aqui existindo, eu evoluo, eu cresço psicologicamente, espiritualmente, materialmente, financeiramente, familiarmente, em todas as ambiências da minha vida. Isso é o caos e a ordem. Então eu estou falando já de um assunto transcendental. Eu falei primeiro da bivalência, que é como engatinhar da consciência de qualquer um. Você aprender que a vida é ambivalência para encarar ela de frente. Depois eu falei sobre a dualidade, que essas ambivalências, elas se correlacionam aqui dentro de nós. E por último, agora eu falei da transcendência, da ordem do caos, que a matéria-prima para Deus fazer alguma coisa é um caos. Então, se você tiver num caos financeiro, num caos na sua saúde, se você tiver num caos na sua vida familiar, se não tiver como fazer, Boni, minha vida está um caos. Opa, parabéns. Você está exatamente na condição que precisa estar para Deus criar um milagre na sua vida. Isso é muito bacana. Terminando, concluindo, eu quero te dar 3 conselhos para a gente terminar essa aula, que é o seguinte. Primeiro, defina suas bivalências. Você precisa terminar essa aula saindo daqui da seguinte forma. Eu sei dizer agora o que é. Eu tenho maturidade de não sair como criança, como menino, sair relativizando tudo, com medo, sem coragem, sem culhão, para poder definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, se isso é benéfico, se é maléfico. Não. Sou mulher, eu sou homem. Eu sei dizer, isso pode, isso não pode, está certo, está errado, isso é verdade, isso é mentira. Cresça. Defina suas bivalências. Primeiro conselho. Segundo conselho que eu tenho para te dar. Aceite suas dualidades. Dentro de mim, dentro de você tem essas dualidades. Um dia você vai acertar, mas dentro do seu acerto, você vai ter erros. Um dia você vai vencer os seus limites, mas dentro dessa vitória você vai encontrar outros limites lá na frente. Um dia você vai falar a verdade, mas há dias que você vai mentir para quem você fala a verdade. Então, a vida é feita de altos e baixos. Essas dualidades existem dentro da gente. Então, nada de ficar prostrado diante de um erro, diante de um vacilo. Deus entende as nossas dualidades. É uma coisa inerente à natureza do ser humano
E você, como humano, precisa entender, aceitar, levantar a cabeça, estufar o peito e continuar andando, mesmo quando você errar, porque é uma condição do homem. E por último, eu gostaria de que você buscasse o equilíbrio entre a ordem e o caos. É muito bom a gente sempre estar em ordem. É muito bom. Mas se tudo tiver em ordem, jamais você vai provar o milagre de Deus se manifestar na sua vida, fazendo com que coisas que não existem passam a existir. Você nunca vai transcender, nunca vai evoluir com uma condição de de forma sobrenatural. Sempre vai ser uma evolução humana, tacanha, mesquinha, pequena, natural, como todo mundo, comum. E talvez você mereça mais que isso. Mas também não é interessante você viver apenas no caos, numa condição de matéria-prima para Deus realizar uma transcendência, uma evolução, um crescimento na sua vida. Então, não tanto à terra, nem tanto ao mar. Nem tanto ao caos, nem tanto à ordem. Equilíbrio. E eu gostaria que você guardasse a nossa aulinha no seu coração. E que se você achou bom, foi legal, gostei, bacana, compartilhe com alguém, indique para um amigo, tá bom? Se você não souber onde me encontrar, dentre tantas redes sociais, eu estou lá no @boniequiapio, com 2 P's, no Instagram e aqui no YouTube, youtube.com/boniequiapio. Um beijo no seu coração, fique com Deus, obrigado por estar aqui, curta, comente, compartilhe.